Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno de baixíssimo nível aqui dessa gentalha vomitando ódio pelo hackeamento, enfim, produzindo aqui piadinhas de extremo mau gosto em relação à minha família, que é a minha história, as pessoas da minha rede de contatos. É uma gentalha de baixíssimo nível, assim, e eu sigo aturando esse inferno, torcendo para alguma coisa acontecer para me livrar disso, tá? No vídeo de hoje vamos fazer aqui um vídeo especial, porque hoje é o feriado, né, do Zumbi, né, então é o dia da consciência negra e tal, e importante da história do Brasil, da história do mundo aí, né, discutir a questão do racismo e tal. E eu preparei, na verdade, um vídeo para falar do manifesto da antropofagia do Oswald, aproveitando esse gancho, né, do dia do Zumbi, tá? E aí o título é esse aí: Por que o manifesto da antropofagia do Oswald de Andrade deve ser abandonado? E aí eu vou ponderar com vocês aqui alguns elementos que estão ali, né, enfim, no texto do manifesto, a própria, digamos, né, a própria ideia central que norteia o manifesto também, o quanto ela hoje é radicalmente, enfim, né, datada e não serve mais, tá? E para isso eu vou usar aqui livros de alguns autores importantes aqui do debate teórico brasileiro, filósofos brasileiros, etc. e tal, para poder, enfim, tentar desenhar aí alguns elementos dessa questão e conectar isso com a discussão do racismo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes eu deixo com vocês aqui, né, mais uma vez a dica do meu romance, que acabou de sair aí, tá? O Litoral Altura. Quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo. A gente conversa a respeito, você ganha 2 marcadores, certo? E se você quiser também o livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, esse livro de poemas aqui que eu publiquei no ano passado, tá? E você comprando só o livro de poemas ou só o romance, ou os dois, você ganha os marcadores do mesmo jeito, beleza? Então é isso. Vamos começar aqui. E aí então, vamos começar. A gente poderia começar a falar isso aqui de diversas formas, né? Esse começo é apenas uma escolha arbitrária que eu fiz aqui. Poderia começar pelo próprio manifesto, poderia começar por algum comentador específico. Vou começar pelo Nelson Rodrigues, tá? Então tá aqui, A Sombra das Chuteiras Imortais. O Nelson Rodrigues apresenta aqui aquela famosa crônica do Complexo de Vira-Lata, dentre outras, né? Tem aqui também o Quadrúpede de 28 Patas, que é uma crônica que ele fala dessa mesma questão. Que questão, né? Digamos, essa tendência que o brasileiro médio tem, que todo mundo basicamente no Brasil tem em alguma medida ou outra, em maior intensidade ou menor, quase todo mundo, digamos, né? De cuspir na própria imagem, enquanto brasileiro, certo? E aí tem outras crônicas aqui e tudo mais, mas vamos ficar nessas duas aqui, o Quadrúpede de 28 Patas e o Complexo de Vira-Lata, né? Essa crônica está na página 51, tá? Então ele fala aqui de uma atitude negativa, né, do brasileiro, que disfarça um otimismo e tudo mais, e depois vai falando que naquele momento ali, essa crônica foi escrita em 1958, pouco antes da Copa de 58 na Suécia, que foi a primeira que o Brasil ganhou. Até aquele momento a gente não tinha vencido nenhuma Copa do Mundo e, pior, tinha perdido a Copa de 50, que foi aqui no Brasil, na final para os uruguaios, de virada. Quer dizer, né, aquilo ali ficou como uma espécie de marco do fracasso nacional, tá? E aí ele diz aqui, né, que e hoje, lá em 58, se negamos o Scratch de 58, não tenhamos dúvida, é ainda a frustração de 50 que funciona, tá? E aí ele vai falando e tudo mais, e ele diz aqui também que o brasileiro tem, né, é único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção, temos dons em excesso e só uma coisa nos atrapalha e por vezes invalida as nossas qualidades. Quero aludir, dizia ele, né, ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. E aí ele pergunta, né, o que é isso? Eu explico. Ele diz: por complexo de vira-latas eu entendo a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. E aí ele fala que ele chama de nosso vira-latismo e, enfim, e aí finaliza dizendo que é um problema de fé em si mesmo, né? E que o brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas. Ser ou não ser vira-latas, eis a questão. Ele está aqui fazendo uma brincadeira com a frase do Hamlet, lá do Shakespeare, tá? Enfim, e aí nessa crônica anterior, que é a do
quadrúpede de 28 patas, que num outro momento o Nelson vai retomar nessa metáfora aqui e vai chamar o cara de Honestaldo, né? Mas enfim, ele aqui fala da mesma coisa, né? Que essa tendência de ficar criticando tudo no sentido ruim do termo, né? O criticando não é uma palavra, mas reclamando de tudo, pondo defeito em tudo, etc e tal, sem apresentar alternativas, né? Pela mera, enfim, tendência mesmo autodepreciativa, tá? E aí finaliza dizendo que o torcedor que nega o Screte está ali com um amigo dele lá, que ele falou que é o quadrúpede de 28 patas, ou seja, xingando-se a si mesmo. E por isso, porque é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem, eu promovo a personagem da semana. Isso também em 58, essas duas crônicas aqui são no mesmo mês, tá? Ali no mês anterior à Copa de 58. E aí, pessoal, a questão aqui é a seguinte, né? Deixa eu voltar aqui. Primeiro a gente tem que ponderar já de saída que essa inferioridade que ele chama de voluntária, né? Ela tem pelo menos dois aspectos aqui que a gente pode ponderar nesse momento. Primeiro, ela é uma inferioridade voluntária, mas que é voluntária em relação a um certo tipo de contexto e em relação a certos povos e não a outros. O brasileiro não se coloca como inferior, por exemplo, à África, né, à Ásia, né, é basicamente em relação à Europa e aos Estados Unidos. Então é importante ponderar isso aí, tá? E que mais aqui, né? E o segundo ponto é que, cadê aqui? Deixa eu ver, inferioridade e tal, né? E o segundo ponto é que ele utiliza essa metáfora do vira-lata, que sem que ele percebesse naquele momento, involuntariamente, ele estava ali também cuspindo na própria imagem, porque o vira-lata é uma metáfora que diz melhor o que é enfim, a realidade brasileira, a realidade mestiça, miscigenada e etc e tal, do que uma raça eventualmente ali com pedigree, né, que seria essa coisa mais limitada ali a um tipo específico, tá? Então, quer dizer, essas duas coisas são importantes de ponderar, certo? E aí existe mais um detalhe também, que eu vou voltar a ele aqui quando eu falar do Darcy Ribeiro, mas o Nelson ainda publicou isso, né? Tem isso aqui publicado, essas crônicas todas aqui, que estão no Pátria em Chuteiras. E aí aqui tem várias crônicas interessantes, voltamos a ser vira-latas e etc e tal, a coisa nunca fomos tão brasileiros, e aí ele vai falando desse sentimento autodepreciativo, né? E existe uma crônica dele também, que eu não tenho em livro aqui, mas tenho em PDF, que se chama justamente Narciso às Avessas, e é nessa que ele vai retomar essa ideia do Honestaldo, né? Do quadrúpede de 28 patas, né? E aí ele diz que o cara dizia, eu sou uma besta, um quadrúpede de 28 patas. Vocês entendem? Podia ser um quadrúpede de apenas 4 patas, mas fez questão de acrescentar-lhe mais 24. E aí é um narciso às avessas que cospe na própria imagem. E etc e tal, vai falando aqui, né, e de outras coisas e tal. E aí, quando ele cita aqui ele dá vários exemplos, né, desse tipo de comportamento, num nível nacional e tal, e aí diz que tudo isso é o Honestaldo multiplicado ao infinito e todos nós temos um pouco de Honestaldo. E aí, uma pergunta que pode começar a refletir tanto essa questão do racismo quanto a importância de reler o Manifesto Oswald é isso, né? O que é isso aí que torna que todos nós temos que é um pouco de Honestaldo, né? Vamos pensar um pouco isso aí. E aí, antes de passar para os autores aqui, que vão, né, aparecer antes do Oswald, deixa eu ver o tempo aqui, eu finalizo essa reflexão do Nelson dizendo que isso que ele está chamando de complexo de vira-lata e que eu tenho ponderado aqui como uma mistura de conexões aqui, digamos, né, de termos, que é a reflexidade negativa, né, e o complexo de double doodle e etc e tal, já está naquela situação lá que o Darcy Ribeiro descreve aqui como o masombismo. Então, portanto, todas essas manifestações seriam manifestações neomazombas, digamos, né? Ou seja, a manutenção dessa lógica lá de desidentificação radical com o país, ou pelo menos uma desidentificação parcial, né? E que acaba se manifestando dessa forma autodepreciativa, do que ele chama de narcisos avessas, que é cuspir na própria imagem, mesmo que isso venha num tom de deboche, às vezes, que muitas vezes está disfarçando isso, né? Até para poder, enfim, ser reconhecido, né, como tal no grupo, porque isso é também um mecanismo muito problemático dessa questão aí.
Bom, então vamos chegar então na questão do Oswald, tá? O Milor Fernandes, e vamos falar do racismo também aqui para poder depois chegar no Oswald. Vamos partir da questão do racismo para poder chegar no manifesto do Oswald. O Milor Fernandes tem duas colocações aqui muito interessantes nesse livro aqui, tá? No Bíblia do Caos. Na página 482, 483, ele faz duas colocações aqui. Primeiro, essas duas colocações têm a ver com o verbete do racismo, tá? É o racismo e o racista. Então, na primeira ele diz que inextirpável no ser humano, mesmo o mais sensível, o gosto perverso de contar piadas sobre minorias, e aí ele bota em parêntese quem são as minorias. No Brasil, as minorias são, segundo ele, negros, judeus, portugueses, bichas e etc. E aí continua descrevendo outros grupos que também são vítimas de piadas, etc. e tal. É muito curioso ele colocar os portugueses como uma minoria no Brasil, né? É muito, e ao mesmo tempo isso é revelador também, porque isso de certa forma existe uma grande verdade nisso aqui que está oculta, né? E vamos tentar desenhar uma parte dela. E a segunda colocação dele, na 483, ele diz o seguinte: racista é um cara que jamais mandou examinar sua árvore genealógica. No nível pessoal, cada um tem a sua, né? E aí cada um vai desenhar isso de uma maneira. No nível nacional, é um pouquinho mais fácil de desenhar isso do que ficar fazendo a árvore genealógica de todo mundo do Brasil. Mas na questão brasileira é um pouco mais fácil de desenhar ou de reduzir, digamos, né? Então, vamos examinar a nossa árvore genealógica? É bacana para poder tentar entender o que é o racismo de fato e até mesmo essa ideia de racismo estrutural, né, no Brasil. Tá? Então vamos repetir aqui pela última vez a frase do Milor. Racista é um cara que jamais mandou examinar sua árvore genealógica. Vamos fazer isso então aqui, tá? O Gessé Souza tem esse livro aqui que se chama Como o Racismo Criou o Brasil. E já li um pedaço aqui, tem várias questões interessantes, e é uma questão, o racismo é uma das questões mais importantes do Brasil. A gente não pode pensar o Brasil sem passar por essa discussão, tem toda a razão. Agora, eu diria, com uma sutil alteração aqui, que na verdade o racismo não criou o Brasil, o racismo descriou o Brasil e continua descriando até hoje. A gente continua não conseguindo chegar numa ideia mais ampla e civilizada de país, em parte por outros problemas, enfim, na economia, etc. e tal, mas o racismo é um dos principais motivos disso, né? Então o racismo não criou o Brasil, ele descriou o Brasil e continua descriando até hoje. E aí ele diz aqui, na página 45, ele fala que ele faz uma pergunta importante. Afinal, onde está a estrutura do tal racismo estrutural, né? Que muita gente diz que existe, mas não desenha tão bem assim. E uma parcela significativa dessa resposta, me parece, né, essa é a minha opinião aqui pessoal, está em várias leituras neoidentitárias que ficam alocando em Portugal o problema, né? E aí, enfim, isso, a gente tem que tentar redesenhar essa questão a partir de outras perspectivas. Ele fala, então, que o neoliberalismo é um obstáculo cognitivo e político para isso, mas existe um outro, né, que ele fala que é a falta de percepção dos aspectos morais disso aí. Eu não li o livro inteiro, então não posso comentar o restante, mas vamos partir dessa discussão aqui, ou seja, de que há um obstáculo cognitivo e político e de que é preciso dizer onde está a estrutura do tal racismo estrutural, ou pelo menos, digamos, uma ideia mais forte que está ali, enfim, tentando empobrecer a força das outras ideias, né, para que o racismo continue, para que a gente possa desenhar bem isso. A gente não vai entender isso, só um parênteses rápido aqui, tem esse livro aqui do Frantz Fanon, que eu também não li, mas tem algumas coisas que ele diz aqui que eu já pincelei, e ele cita aqui uma expressão na página 99, que é a seguinte: relações nativo-colonizador. Nativo-colonizador. O Fanon, ele viveu entre o ano de 1925 e 1961 na Martinica, que era uma colônia francesa, etc. e tal. Então ele estava vivendo uma época e uma lógica de colônia-império, o colonizador e o colonizado, certo? Então faz todo sentido para ele falar em relação nativo-colonizador.
ainda que a gente possa questionar outros detalhes aqui, né? Hoje não dá para pensar mais nisso, pelo menos no sentido direto, né? A gente pode falar em um neocolonialismo, digamos, né, soft, mas esse neocolonialismo soft atual ele não deriva de Portugal. Enquanto os movimentos neoidentitários não entenderem isso, a gente não consegue desenhar quem é o verdadeiro problema neocolonizante no Brasil, digamos, e também fazer uma releitura de Portugal para que a gente não fique culpando Portugal por isso e, de quebra, cuspindo na nossa própria imagem, porque nós somos portugueses também. Todo esse vídeo que eu estou fazendo aqui, eu estou falando em português, certo? Então, se a gente não entender isso, a gente fica cuspindo na nossa própria imagem. A questão de Portugal, nesse nível da releitura atual e tudo mais, ela é a nossa carta roubada para poder pensar lá no conto do Edgar Allan Poe. Uma questão que está na cara e ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Enfim, e aí a gente poderia dizer aqui, pegando esse título do Fanon aqui, Pele Negra, Máscaras Brancas, que do ponto de vista do racismo contra os negros isso é inegável. Agora, a gente tem que discutir no nível nacional, sem perder de vista essas outras discussões, a pele brasileira e as máscaras separadas. Branca separada, negra separada, indígena separada. E as máscaras brancas separadas que se disfarçam de neoliberais, globalizadas e etc e tal. Tá? E aí, pessoal, o último comentário aqui ainda em relação ao Gessé Souza, para depois passar para o Oswald. Ele fala aqui nesse livro, A Herança do Golpe, tá? Ele diz aqui, né? Um dos capítulos se chama Nosso berço é a escravidão e não Portugal. E a nossa elite é a da rapina de curto prazo, não a do projeto nacional. Eu diria que o nosso berço, para fazer inclusive um eco a essa ponderação em relação à questão do racismo, não é a escravidão. A escravidão é justamente aquilo que impede a gente de ter um berço, nesse sentido aí de origem e tal, né? E aí, por quê? Porque a gente não discute Portugal, a gente fica negando Portugal como discussão no Brasil, né? Isso também é importante, eu fiz vídeo aqui falando sobre isso também, o presidente de Portugal, que é o meu xará, Marcelo Rebelo de Sousa, ele levantou essa questão aí de que, né, o Portugal deveria pedir desculpas, eles pediram desculpas ao Brasil, quer discutir essa questão de novo. Tem muita gente que eu vi alguns comentários na internet que, isso aí, depois de tanto tempo, blá blá blá. A realidade é a seguinte, quem cometeu as grandes atrocidades da escravidão, etc e tal, não foi o presidente de Portugal, nem ninguém que está lá em Portugal hoje, ainda que certamente existam lá aquelas pessoas que continuam acreditando que aquilo ali foi legal, né? O fato é que quem cometeu essas atrocidades foram os tataravós do presidente de Portugal e tudo mais. Então ele tomar essa atitude é uma atitude nobre da parte dele, né? Levantar uma discussão que não é culpa dele. Então, quer dizer, se a gente pegar isso e pensar, usar isso para pensar a questão brasileira de maneira mais ampla e até ampliar esse diálogo aí, pode ajudar a gente a resolver uma série de problemas que sustentam o racismo no Brasil, em suas mais diversas e muitas vezes imperceptíveis formas, tá? E aí, por último, o Gessé Souza fala que também no Brasil dos humilhados, ele fala aqui também da questão né, ele fala do Sérgio Buarque de Holanda, né, e tal. E aí eu pensei aqui uma questão sutil também em relação a essas ponderações do Gessé Souza, porque ele faz uma crítica muito importante do fato de que o Sérgio Buarque de Holanda, no Raiz do Brasil, vira o Gilberto Freire de cabeça para baixo e começa a criar uma lógica autodepreciativa do Brasil via teoria, né? Isso é fato. Agora, se a gente ficar trabalhando o racismo como base, a escravidão como base, entendeu? A gente vai cair no mesmo erro. Isso é evidente, né? Então, se o que criou o Brasil foi o racismo, então isso aqui é uma bosta, né? Isso cria uma imagem ruim do país. Não é não discutir isso, mas é tentar superar isso no nível mesmo do desenho, enfim, do debate público, do debate filosófico, etc e tal, tá? Bom, e aí dá para fazer isso, dá para começar a fazer isso a partir de uma releitura do manifesto do Oswald, para que a gente chegue, inclusive, na evidência de que é preciso abandonar essa ideia de antropofagia. Porque esse abandono, vocês vão ver, eu vou tentar argumentar isso aqui, esse abandono ele não é apenas importante no nível de questionar
os problemas anacrônicos dessa ideia da antropofagia, mas negar e abandonar o manifesto da antropofagia pode permitir que a gente entenda esse fio solto aí da nossa história, que é a carta roubada. Por quê? Porque esse manifesto, ainda que lá naquela época ele estivesse ali com uma atualidade inegável, ele é a negação de Portugal que a gente faz em todos os outros cenários, em todas as outras esferas aqui da discussão brasileira. Então ele pode ser uma chave para poder deslocar isso aí, tá? Vamos tentar ver isso aí. Então vamos começar a falar dele então, do manifesto, tá? O Raul Bopp aqui, né? Ele fala aqui, tá aqui, o Vida e Morte da Antropofagia. O Raul Bopp é uma figura lá da época do Oswald, tá? Então ele diz aqui o seguinte, na página 58, tá? Ele diz: a antropofagia apontou seus rumos. Debaixo de um Brasil de fisionomia externa, havia um outro Brasil de enlaces profundos, ainda incógnito por descobrir. Naquela época, aquela galera que estava tentando repensar o país depois de 20, 30 anos ali de uma república mal feita, independência mal feita e etc e tal, fazia sentido dizer que o Brasil, daquela maneira, estava ignorando as suas, os indígenas, os negros e a cultura do interior, etc. e tal, estava com uma fisionomia externa, porque a ideia de Portugal como colonizador, né, como império, etc. e tal, permitia e obrigava até a que se visse dessa maneira. Hoje, para a gente entender o Brasil de enlaces profundos, hoje não dá mais para pensar isso, porque não existe mais essa relação nativo-colonizador em relação a Portugal, né? Então é preciso fazer o que o Oswald de Andrade diz no manifesto dele. Ele diz aqui, está aqui o manifesto, tá, do Oswald. No manifesto dele, ele diz aqui, ó, tem um trecho aqui que ele fala o seguinte, cadê aqui? Ele diz, talvez eu não ache aqui, mas ele diz basicamente o seguinte: apenas brasileiros da nossa época, né? É o que ele diz aqui em algum lugar, tá? Eu não sei se está aqui no manifesto da antropofagia ou se está no manifesto da Poesia em Pau-Brasil, mas o fato é que ele diz, né, apenas brasileiros da nossa época. Então, lá naquela época, fazia sentido, né, negar Portugal, estabelecer um contraponto radical àquilo ali. Hoje não faz mais, e pelo contrário, né, manter isso. E o manifesto Oswald, ele assim, é quase que uma unanimidade no debate acadêmico, teórico, filosófico, etc. e tal. Eu não vi ninguém ainda criticando esse manifesto. Então, quer dizer, isso é uma questão para a gente levantar, para a gente poder tentar redesenhar isso aí. E vamos tentar fazer isso. Se não der tempo de fazer tudo hoje, eu faço mais um vídeo para amanhã, tá? Para continuar isso aqui, tá? Mas vamos lá, vamos ver o que ele fala aqui. Então, primeiro, vamos falar sobre a questão, antes até de discutir aqui o interior do manifesto, por que ele chama de manifesto da antropofagia, né? Porque a antropofagia seria o quê? Os índios canibais que, ao encontrar ali, né, o colonizador, eles, para se defender, eles fazem o quê? Eles capturam, né, o colonizador e comem, devoram o colonizador. Quer dizer, estão fazendo o quê? Estão se defendendo da violência da colonização, né? E aí, bom, eles também estabelecem uma diferença entre o canibal e o antropófago, e isso, né, até hoje se discute isso no nível teórico e tal. E o canibal seria aquele que devora o outro pela mera barbárie, né? E o antropófago não, ele é aquele que, ele devora o outro para poder assimilar as suas qualidades, né? E essa ideia de que o canibal ele é o bárbaro e o antropófago é o bacaninha que está ali, né, devorando para poder assimilar as qualidades e jogar fora o que não presta, hoje isso soa, completamente fora de contexto, né? E mais, soa também como uma espécie de, digamos, desculpa, né, para poder sustentar a metáfora vingativa. O Oswald usa essa expressão vingança 2 vezes ali no manifesto, fala de inimigo, e essa palavra inimigo ela está em vários textos que referem à antropofagia. E a realidade é a seguinte: quando você, devora ou
enfim, né, consegue subverter a lógica contra o seu inimigo, você não está, se você está assimilando alguma qualidade positiva, não é de algo que você considera seu inimigo, porque senão você não vai assimilar. Ninguém assimila nada de inimigo, né? Inimigo você destrói ou você se afasta. Se você está assimilando alguma coisa é porque aquilo ali é uma qualidade que você não entende como oposta, portanto, como algo que não é seu inimigo. Então, se a gente não entende isso, a gente vai continuar ignorando a necessidade de repensar Portugal nesse contexto brasileiro. E aí, vamos então ao manifesto, né? E aí ele diz então que só a antropofagia nos une no início. Na verdade, a antropofagia nos afasta, ela não nos une, certo? Por quê? Porque ela é vingativa e ela trata o colonizador ou trata Portugal como inimigo, num contexto que hoje não faz mais sentido, né? Porque Portugal não é mais colonizador, Portugal não é mais uma potência imperial, enfim, né? E que, pelo contrário, eles estão lá abrindo um diálogo com a gente nesse nível aí, né? Então, se a gente mantém essa lógica aqui de vingança, de devorar e blá, quer dizer, a gente não dialoga com isso de maneira civilizada, né? Porque civilizados não devoram um ao outro, né? Esse é o ponto, tá? Não de maneira, né, antropófaga, né? Enfim. E aí continua aqui e tal, e aí ele tem outro trecho também que reflete bem essa coisa que é bastante autocentrada ali do manifesto, e sempre lembrando, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é no contexto de atualizar essa discussão e não criticar o que ele estava fazendo naquele momento, tá? Ainda que até mesmo naquele momento ele pudesse eventualmente dizer algumas coisas aqui de outro jeito, na minha perspectiva, mas fazia sentido do ponto de vista histórico isso aqui, né? Então ele diz, só me interessa o que não é meu. Se só me interessa o que não é meu, eu não vou me conhecer muito bem, né? Esse é o ponto. E aí depois ele diz aqui, foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções, né, de velhos vegetais e etc e tal. O manifesto da antropofagia e também o manifesto do pau-brasil, até mais ainda do que a antropofagia, era uma crítica aos parnasianismos, aquela coisa do saber erudito e meio que empolado e etc e tal, grandiloquente, são aquela galera que ia falar, né, e pô, cheio de pompa porque eu sou doutor e etc e tal. E naquela época também fazia sentido essa crítica, porque, né, tinha uma elite brasileira que era herdeira de toda aquela, né, bizarrice da nobreza portuguesa, e que estava ali sustentando isso com essa verborragia tosca ali, meio que, né, de doutor. Tudo bem. Hoje, a gente defender isso é bater no conhecimento científico, bater na filosofia, bater no debate, enfim, de ideias, na história da humanidade, na história das civilizações e blá blá blá. Então, na verdade, a gente nunca teve, não foi gramática, a gente nunca teve iluminismo. E a gente tem que tentar fazer alguma coisa nesse nível aí para poder superar essas bobagens, digamos, né? Bom, e aí o que mais? Ele fala aqui, repito, se não der tempo aqui, tá, eu faço mais um vídeo aí para finalizar, porque não vai dar tempo. Mas enfim, aí ele fala aqui, né, o que mais aqui? Na página 28 tá aqui, né? Tínhamos a justiça, codificação da vingança. Então é isso, né? Tem algumas pessoas aqui que dividem, porque tem uma alta antropofagia, uma baixa antropofagia. Para mim isso é conversa fiada, para mim isso é uma tentativa de salvar a metáfora das suas contradições. Então, assim, ele está falando em vingança aqui, né? É isso, o cara devorou o bispo lá, entendeu? E, bom, né, eu acho que a gente talvez tenha que achar uma outra forma, porque esse fantasma do bispo Sardinha continua até hoje escondidinho em uma série de locais aí, tá? Que mais? Ele fala do instinto caraíba também, né? E me parece também, para finalizar, e aí depois a gente continua aqui no próximo vídeo, que ainda que a gente possa evidentemente dizer, né, e muita gente possa dizer que o manifesto da antropofagia ele não é só uma defesa dos indígenas, ele tem um certo desenho, especialmente quando ele é tratado hoje como algo contemporâneo, de um certo desenho de um neo-indianismo disfarçado de cosmopolitismo teórico, porque foi lá nas vanguardas e blá blá blá. Foi nas vanguardas para voltar e defender o índio como a única coisa que existe, né? Sempre lembrando, os indígenas são importantíssimos aqui, mas nós não somos só indígenas. Esse é o ponto, né? Então, assim, às vezes, ou até uma certa elaboração mais ampla, ou um certo diálogo com uma série de ideias diferentes pode esconder
enfim, uma certa ilha, né? Um certo comportamento ilhado num aspecto só da complexidade, como eu disse aí em alguns vídeos anteriores. E parece que esse é o caso da ideia de antropofagia, porque ela está ali nitidamente, ela elege o indígena como a origem do Brasil, né? E a gente precisa pensar além disso, tá? Então eu vou continuar essa reflexão no vídeo de amanhã, tá? Finalizo aqui com outros autores e tal, e continuando a refletir também o Manifesto da Antropofagia do Oswald, beleza? Então é isso, pessoal, a gente se fala no vídeo de amanhã aí, e parabéns a todos os negros do Brasil pela contribuição fundamental para a nossa cultura e para o que o Brasil é hoje, e a gente se fala no vídeo de amanhã. Grande abraço aí, tamo junto, fui.